O dono da Havan, o empresário Luciano Hang, acabou de se manifestar por meio de uma nota oficial divulgada pela assessoria dele, nada como um dia após o outro. O empresário Luciano Hang tem se dedicado nos últimos meses à família e à empresa, com foco nos clientes, colaboradores e fornecedores, que são os 3 pilares da loja Havan. Afinal de contas, sua responsabilidade é com os mais de 22 mil colaboradores. Passadas as eleições, diz Luciano Hang, e para acabar com as fake news que vêm sendo espalhadas nas redes sociais utilizando o meu nome, quero desejar ao novo governo uma ótima administração, que possamos ter paz, harmonia, felicidade e muitos empregos para todos os brasileiros. Estive na campanha em prol de um projeto a favor de um Estado menor, com menos burocracia e mais oportunidade. Meu interesse nunca foi em ser político, mas em lutar por uma causa que atenda a população. Sempre disse que posso ter concorrentes de ideias, mas jamais inimigos pessoais. Se você chegou agora, hoje o Leandro Rezende trouxe o Tony de Paula, um bolsonarista raizíssimo, dizendo que é hora de dialogar e que não é porque ele não gosta do piloto, o caso Lula, que ele vai deixar o avião cair, seria o Brasil. Mas ele diz que Bolsonaro se apequena, fugindo, saindo do Brasil, deixando os eleitores com uma ideia meio torta de que algo poderia acontecer. E agora vem Luciano Hang nessa nota. Edu, onde eu consigo colocar o Fernando Nakagawa aqui do meu lado, do lado do telão, para ele poder falar? Então, volta para cá, Naka, vamos no aberto. Naka, empresário nunca rasgou dinheiro. Nunca rasgou dinheiro. Empresário sabe que brigar com o governo na aberta, assim, não costuma ser muito bom. Ainda mais Luciano Hang, que virou uma espécie de personagem dessa eleição por tudo que fez, por tudo que patrocinou, por toda a bronca que comprou. Ele fala aqui em fake news, mas é atribuído a ele, né, uma série de informações falsas, né? Luciano Hang apoiou o governo, inclusive nas medidas mais do que erradas, né? Medidas, eu digo assim, que trouxeram muito prejuízo para o Brasil, como a cloroquina, como remédio de Covid-19. Enfim, ele agora dá esse passo dizendo, para acabar com as fake news, eu estou aqui para dizer que boa sorte, Luiz Inácio Lula da Silva, eu só defendi uma ideia, mas eu nunca tive inimigos na minha vida. É aquela, né? Quem te viu, quem te vê, uma vez... quem não a conhece, não pode mais ver para crer. Uma vez um economista disse uma coisa para mim sobre comparando o Brasil com outros países, né? E ele defendia a ideia de que, pelo fato de o Estado brasileiro ser muito grande, como o Estado brasileiro é, por uma série de características, a gente ainda é um país pobre, né, de renda média, e o Estado ainda se faz presente em muitas áreas da economia, para o bem e para o mal. E aí esse economista gringo, europeu, defendia a ideia de que em situações como essa é muito difícil você ter nomes importantes da iniciativa privada, como é o caso de Luciano Hang, é um empresário de sucesso do sul do Brasil, que hoje tem presença em todo o Brasil, em todo o varejo brasileiro. É muito difícil você ter posições assertivamente ou muito claramente explícitas contra o poder público. Porque o poder público, pelo fato dele estar muito presente na economia, acaba sendo um empecilho, um problema para você tocar os negócios. Não estou dizendo nesse caso específico de Hang, mas o fato é que, historicamente, o setor empresarial acaba tendo de entender a pauta do Estado e acaba tentando ajustar essa pauta para tornar ou a pauta mais propositiva e positiva ou tentar minimizar perdas em alguns casos, né? Então, acho que neste caso acaba sendo... E é bom, de fato é bom que um empresário grande como Luciano Hang tenha um olhar propositivo. Assim como ele tinha, obviamente, com o governo Bolsonaro. Quando todo mundo está imbuído da mesma pauta, independentemente de ser de esquerda ou de direita, é mais fácil para você tocar adiante esta história. Cadê Leandro Rezende e Larissa Rodrigues? Não vai escapar ninguém. Não, ainda mais o Leandro, que trouxe o Tony de Paula. Gente, são assim, não é que não são pessoas pouco significativas, pelo contrário, elas davam a cara do bolsonarismo no empresariado. O Hang, gente, andava de terno verde e amarelo, vestia as cores, ele vestia a cor do Bolsonaro. Estamos apenas
A gente não tem nenhuma semana. Não tem nenhuma semana, são governo. 5 dias de governo. Traz o Leandro Rezende para cá. Leandro, você ouviu Ottoni de Paula e agora a gente tem Luciano Hang. Gente, e eu digo aqui para vocês, foi uma nota oficial. Então, esse é um pronunciamento. Que diferença faz, Daniela? Pensado, gestado, com vagar. Toda vírgula passou por um especialista em gestão de crise, de imagem, de comunicação e pelo próprio Hang. Então, assim, é algo que foi pensado para produzir este resultado. Hoje é dia, né, depois da presença nas posses, Ottoni de Paula dá uma entrevista para o Leandro Rezende e fala: Bolsonaro se apequena quando sai do país. Bolsonaro tinha o dever ético de ter dito para os eleitores dele que estão na rua pedindo golpe que não ia acontecer. E eu não gosto do Lula, mas não vou deixar o avião cair porque eu não gosto dele. Eu vou conversar. E agora essa, Luciano Hang, que guinada. Dani, não dá para dizer que é um rebranding, né? Não dá para dizer que essas pessoas agora são de esquerda e vão abraçar o Lula. Não é isso, né? Que nenhum dos dois está dizendo, mas é sobrevivência, né? Sobretudo sobrevivência. No mundo dos negócios, uma pessoa que se tornou investigada em alguma medida, né? Em ações que estão no Supremo, né? Uma pessoa que se envolveu muito com o governo Bolsonaro, se tornou um aliado de até mais do que primeira hora. Né? Uma figura que se tornou um apêndice quase do presidente Jair Bolsonaro em vários momentos, e é uma pessoa que tem um grande negócio, que são as lojas Havan, e que estão espalhadas aí pelo país empregando gente. Então é importante que se tenha um posicionamento diferente. Mesmo caso do Ottoni de Paula, é sobrevivência também, né? Ele quer continuar sendo uma liderança ativa na bancada evangélica, sabe que o governo Lula vai precisar dialogar com esse segmento do eleitorado e está se colocando à disposição para ser alguém a atuar nesse sentido, querendo deixar claro um distanciamento na pauta de costumes, mas fazendo muitas críticas ao presidente Jair Bolsonaro, sabendo que ele próprio, Ottoni de Paula, tem um capital político grande e não quer perder, não quer brigar com o governo. É um momento, né, em que acho que foi ontem que a gente falou da Carla Zambelli, né, que ela precisa aí se entender nesse mundo novo, em que ela não é mais governo. O Ottoni de Paula também, eles precisam se entender nesse mundo novo, em que não é mais governo, e como é que eles vão fazer para ser oposição. Alcance de rede social, sem ser governo, não vai encher barriga de tantos políticos assim, não vai garantir votos para todos eles daqui para frente, né? Eu posso segurar só mais um pouquinho, Igor? Porque eu realmente acho um movimento muito, muito sintomático, né? Naka, o que a gente está vendo aí é, primeiro, né? Você acha, e aí eu acho que é importante a gente trazer aqui, né? Porque o Bolsonaro e o bolsonarismo não tinham só Hang. Você tinha pessoas de muita expressão e menor monta de exposição. Por exemplo, Flávio Rocha, né? Ele era considerado da Riachuelo, tá, gente? Ele era considerado um político bem afeito a Bolsonaro, mas não se expunha tanto quanto Hang. Sim. Na medida que Hang faz esse movimento, ele puxa uma fila? Acho que vai encorajar muita gente, mas acho que, para além disso, muita gente do mundo empresarial deve voltar a pensar, ou pensar com um pouco mais de calma sobre posicionamento. Exatamente, posicionamento político. É preciso ser pragmático. E neste pragmatismo, muita gente do mundo do setor privado defende o caminho do meio. O caminho do meio, você não se predispõe contra ou a favor de ninguém e você vai tocando sua vida porque o negócio desta pessoa é, ao fim e ao cabo, o item mais importante. Então, acredito que este é um caso muito simbólico por N motivos, né, pela exposição que Hang tem, é um empresário absolutamente midiático, né, e que isso pode servir de símbolo desse reposicionamento. Acho que vai ter uma pensata do setor privado sobre posição política. E aí eu estou falando tanto a esquerda como a direita, né, as pessoas talvez tenham se
dado 2 passos além do que deveriam em termos de gestão, pelo menos pensando assim. E essa eleição, gente, ela foi marcada por um engajamento inédito e criminoso de alguns setores do empresariado, inclusive com flagrante de pressão, de ameaça de demissão ou de corte, caso não votasse no candidato A ou B. Sim. Então, isso que o Nakagawa está falando foi inédito. Eu nunca tinha visto num volume tal qual a gente viu agora, né, esse engajamento do empresariado. Para fechar, eu vou trazer, assim, o Luciano Hang fala, né, passadas as eleições, se você chegou agora, eu vou ler de novo rapidinho a íntegra aqui, vamos mandar, eu preciso trazer mais notícia, né? Passadas as eleições e para acabar com as fake news que vêm sendo espalhadas nas redes sociais, utilizando o meu nome, tô aqui, né? Obrigada, Edu. Quero desejar a um novo governo que faça uma ótima administração, que possamos ter paz, harmonia, felicidade e muitos empregos para todos os brasileiros. Estive na campanha em prol de um projeto a favor de um Estado menor, com menos burocracia e mais oportunidades. O nome de Bolsonaro não é mencionado nenhuma só vez. Como eu disse para vocês, isso aqui foi feito por um time de profissionais, pensado cada vírgula, a ausência do nome também. Ele diz, o meu projeto era uma ideia de como eu acho que o país deveria funcionar. Não era personalista, é isso que está implícito aqui, né? Meu interesse nunca foi ser político, mas lutar por uma causa. Sempre disse que posso ter concorrentes de ideias, jamais inimigos pessoais. Se você chegou agora e está tentando entender, para amarrar, Naka, se não tivesse visto, eu não teria acreditado, né? Para vocês entenderem como o submundo das fake news opera. Uma deputada federal, quando estava ainda se esforçando em virar militante de uma causa política, na época ela era 100% pró-Lava Jato e totalmente anti-PT, ela ainda é 100% totalmente anti-PT, mas não é mais 100% Lava Jato por conta da ruptura momentânea, agora talvez até já tenha voltado, de Moro com Bolsonaro, né? Mas ela divulgou um vídeo nas redes sociais, na frente das lojas Havan, do lado de alguém X, procura, tá? Se não tivessem me mandado, se eu não tivesse ouvido, eu não teria acreditado. E aí ela fala, nossa, eu tô aqui com o fulano de tal que mora aqui nessa cidade X, né? E ele tá me contando que essa loja é da filha da presidente Dilma Rousseff. Você já viu isso? Eu lembro, sim. Sabe qual era a loja? A loja do Luciano Hang. Era uma Havan. E a deputada hoje, né? E é isso que eu digo, né? Falando aqui um pouco de fake news, né? A deputada hoje aí, que se arvora, tá? Uma pessoa muito séria, fala muito, fica brava quando dizem que ela dissemina fake news, disse, com base no mais absoluto nada, que a loja da Havan do Luciano Hang era da filha da Dilma. Assim como tem faculdade que tiram a foto do alto e fala, esse palácio aqui que você tá vendo é do filho do Lula. Mentirada, né? Da em Chico e da em Francisco. O Luciano Hang, por muitas vezes, foi leniente, como eu disse, com desinformação, e agora se vê premido aí a falar e a soltar um posicionamento público por conta disso. E aí, do ponto de vista da gestão pública, você pergunta, Dani, mas por que o empresário pode ficar desconfortável em ser de oposição? Imagina que você mora numa cidade pequena, você é um empresário da cidade, fala mal do prefeito, do candidato e que vira prefeito lá na frente. O que acontece em muitos lugares do Brasil, em todas as instâncias, esse cara que está no cargo ali, a autoridade, manda fiscais, por exemplo, olhar seu livro caixa, ver se está tudo certinho. Esse tipo de situação, muita gente teme, do pequeno ao grande. Aos amigos, tudo. Aos inimigos, o rigor da lei.